Pensa só numa situação. Uma empresa fecha o ano, tudo certinho no balanço de 31 de dezembro. Aí, em janeiro, antes de publicarem os resultados, um incêndio gigantesco queima a principal fábrica. Ou, do nada, a empresa ganha aquele processo bilionário que, assim, ninguém achava que ia dar em nada. E aí? Como essa informação que apareceu depois da foto ter sido tirada entra na história? Ela muda o relatório que o mercado inteiro vai ler? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num documento que é a espinha dorsal da confiança no mercado, a Norma Brasileira de Contabilidade NBCTA 560. Ela trata exatamente disso, dos chamados eventos subsequentes. Nossa missão aqui é desvendar qual é o papel e a responsabilidade do auditor independente quando o roteiro da empresa muda depois do fim do ano. O que ele tem que fazer? Até onde vai a obrigação dele? Vamos decifrar essa norma para entender como a integridade dos números de uma empresa é protegida mesmo quando o inesperado acontece. Ok, para a gente começar a desembalar isso, a primeira coisa é entender o básico. O que a norma realmente chama de evento subsequente? Parece simples, mas imagino que tenha as suas nuances. Tem e são nuances importantíssimas. De forma bem direta, a norma define evento subsequente como qualquer acontecimento relevante que ocorre entre a data de fechamento do balanço... Aquele 31 de dezembro, por exemplo? Exato, o 31 de dezembro. E a data em que o auditor assina o seu relatório. Mas, e aqui está um ponto crucial que muita gente esquece, a definição também abrange fatos que chegam ao conhecimento do auditor depois que ele já assinou e entregou o parecer. A responsabilidade não acaba ali na canetada. Quer dizer que mesmo depois de o trabalho estar pronto, o auditor ainda tem que ficar de olho? Exatamente. Ele não precisa mais procurar, mas se algo aparecer, ele não pode ignorar. E para organizar o pensamento, a norma contábil que conversa com essa, a NBC TG24, separa esses eventos em dois grandes grupos. O primeiro é o dos eventos que geram ajuste. Que seriam os que mostram que algo já estava, digamos, errado ou incerto no balanço original. Perfeito. Eles fornecem evidências de condições que já existiam na data do balanço. Imagine que a empresa tinha um cliente muito grande que já dava sinais de que ia quebrar em dezembro. Se a falência dele é decretada em janeiro, isso só confirma uma condição pré-existente. O auditor, então, exige que a empresa ajuste suas contas a receber lá no balanço de dezembro. Entendi. É como uma peça de um quebra-cabeça que chega depois, mas que pertence à imagem original. E o segundo tipo? O segundo tipo são os eventos que geram apenas divulgação. São fatos novos que indicam condições que, surgiram depois da data do balanço. O nosso exemplo do incêndio na fábrica em janeiro é o caso clássico. O fogo não existia em 31 de dezembro, então não faz sentido voltar no tempo e ajustar o valor dos ativos. No entanto, é uma informação tão impactante para o futuro da empresa que ela precisa ser contada ao mercado em uma nota explicativa. O investidor precisa saber, né? Sim, precisa saber que a empresa que ele está vendo nos números não é exatamente a mesma que existe hoje. Isso. Isso cria uma linha do tempo muito clara, com momentos decisivos. Não é só uma data, mas um processo. Quais são os marcos principais dessa jornada? É exatamente uma jornada. A norma define 4 datas, que são como as estações de um trem, e a responsabilidade do auditor muda em cada uma delas. A primeira, claro, é a data das demonstrações contábeis, o fim do período, o nosso 31 de dezembro. A segunda é a data de aprovação, um momento super importante, que é quando a diretoria e os administradores olham para os números e dizem: ok, estes são os nossos números, assumimos a responsabilidade por eles. Ou seja, a contabilidade entrega o trabalho e a gestão carimba dizendo que concorda. Exato. Só depois desse carimbo é que vem a terceira data, a data do relatório do auditor. É o dia em que ele assina o parecer. E aqui tem um detalhe técnico fundamental. A data do relatório do auditor não pode ser anterior à data de aprovação da gestão. Ah, claro. Seria como um juiz dar a sentença antes de o réu apresentar sua defesa. Não faz sentido. Por último, temos a data de divulgação, que é quando tudo isso,
Balanço, notas e o relatório do auditor se torna público. Então, na prática, existe uma zona de perigo de algumas semanas ou meses entre o fechamento do balanço e a divulgação, onde a história da empresa pode mudar completamente. Isso é uma mudança de perspectiva enorme para quem acha que os livros são fechados em 31 de dezembro e pronto. É a mudança de chave fundamental. A auditoria não é uma fotografia. É um filme curto, que cobre esse período crítico. E a atuação do auditor é completamente diferente dependendo de em que ponto desse filme ele está. Principalmente se é antes ou depois de ele assinar o relatório. E especialmente se é antes ou depois dele assinar o próprio relatório. Exato. Certo. E é aí que a coisa fica realmente interessante. Vamos focar nesse primeiro período, então. Entre o 31 de dezembro e o dia em que o auditor assina o relatório. Qual é o papel dele? Ele senta e espera as notícias aparecerem? De jeito nenhum. Nesse período, a norma é muito clara. O auditor tem a obrigação de ser proativo. Ele precisa arregaçar as mangas e executar procedimentos específicos para obter evidência de que todos os eventos que precisam de ajuste ou divulgação foram, de fato, identificados pela empresa. A postura é de investigação ativa, então. É de um investigador ativo. E o que ele precisa fazer concretamente? Quais são as ferramentas dele nessa investigação? A norma estabelece um roteiro mínimo. São 4 ações principais. Primeiro, ele precisa entender o processo da própria empresa. Diretoria, como vocês ficam sabendo das coisas importantes que acontecem aqui depois do fechamento? Tipo, se existe um sistema para isso ou se a informação flui no boca a boca. Perfeito. Segundo, ele precisa perguntar diretamente para a administração e para a governança. É uma entrevista formal. Terceiro, ele tem que ler as atas das reuniões de diretoria, de conselho, de acionistas. Muita coisa importante fica registrada ali. E por último, se a empresa prepara relatórios mensais, ele deve ler os números mais recentes, de janeiro ou fevereiro, para ver se identifica alguma transação estranha ou fora do padrão. Mas isso não parece um pouco protocolar? Ler atas e fazer perguntas parece depender muito da honestidade da gestão. Um diretor financeiro esperto não poderia esconder um problema iminente se quisesse. Essa é uma pergunta excelente e toca no cerne da auditoria. Sim, um gestor mal-intencionado pode tentar esconder informações. Nenhum desses procedimentos, isoladamente, é uma bala de prata. O objetivo do conjunto não é ser um detector de mentiras infalível, mas sim é criar uma teia de procedimentos e uma trilha de evidências. Entendi. Ao perguntar formalmente, ler atas e analisar os números, o auditor está cruzando informações e documentando que fez o seu dever de casa. Se mais tarde uma informação sonegada vier à tona, fica claro que houve uma falha por parte da gestão e não uma negligência do auditor. Faz sentido. É sobre construir um caso de diligência. E sobre essas perguntas que o auditor faz, a norma dá alguma pista do que ele deveria questionar? Sim, e os exemplos são muito práticos. O auditor vai direto ao ponto. Vocês pegaram novos empréstimos ou deram novas garantias? Ou, houve alguma venda ou compra de ativos muito grande? Ele vai investigar sobre o andamento de processos judiciais importantes. Alguma novidade sobre aquela contingência? E uma pergunta que é sempre crítica. Aconteceu alguma coisa que coloque em dúvida a capacidade da empresa de continuar funcionando? E claro, a pergunta do nosso exemplo inicial, né? Claro. Algum ativo foi perdido ou destruído por um incêndio, uma inundação ou algo do tipo? É uma varredura bem focada nos pontos de maior risco. Mas parece que ainda depende da palavra da gestão. Como o auditor se protege no final? Aí entra o último passo desse ciclo ativo, que é fundamental. A norma exige que o auditor obtenha o que a gente chama de representação formal. É uma carta, assinada pela alta administração, endereçada ao auditor, confirmando formalmente que todos os eventos subsequentes que eles conhecem e que precisariam de ajuste ou divulgação foram, de fato, tratados nos números. Exatamente. Ah, essa carta é crucial, então. É basicamente o momento em que a gestão diz oficialmente, sim, nós te contamos tudo. Perfeito. Ela coloca a responsabilidade final sobre os ombros deles. É uma proteção jurídica e profissional fundamental para o auditor.
Se depois aparecer um problema que não foi comunicado, essa carta é a prova de que o auditor perguntou e que a gestão omitiu a informação. É o fechamento formal da fase de investigação ativa. Certo. Então o auditor fez todo esse trabalho, recebeu a carta assinada e, ufa, finalmente assinou o relatório dele. O trabalho acabou e se no dia seguinte, antes da divulgação para o mercado, ele abre o jornal e lê uma notícia bombástica sobre a empresa que ele acabou de auditar. Esse é o grande ponto de virada. A partir do momento em que o auditor assina o relatório, a obrigação de procurar ativamente por eventos termina. A norma diz que ele não precisa mais executar nenhum procedimento de auditoria. A postura muda. A postura dele muda completamente, de ativa para reativa. É fascinante essa transição. O auditor vira uma espécie de bombeiro de prontidão. Ele não procura o fogo, mas se o alarme tocar, ele tem que largar tudo e agir. A responsabilidade legal e de reputação é imensa. Reativa, mas não passiva. Ele não pode simplesmente fingir que não viu a notícia no jornal. De forma alguma. Ser reativo significa que ele não precisa mais procurar, mas se um fato relevante chegar ao seu conhecimento, seja pelo jornal, por um telefonema, um e-mail anônimo, não importa a fonte, ele não pode ignorar. Se ele fica sabendo de algo que, caso soubesse antes, o teria feito mudar o relatório, ele é obrigado a agir. A norma estabelece um processo muito claro para essa situação, um plano de ação em 3 passos. E qual seria esse plano? E, se a estrutura da empresa exigir, com a governança, o conselho de administração, comitê de auditoria, etc. É uma conversa para entender a situação. O que aconteceu? Qual o impacto disso? O segundo passo é determinar se as demonstrações contábeis precisam ser alteradas. É um ajuste, é uma divulgação, ou não precisa de nada. E o terceiro passo é indagar como a administração pretende lidar com o assunto. A bola volta para o campo da empresa. Ok, já sabemos que isso é importante e que o balanço precisa mudar. O que vocês vão fazer a respeito? É um processo de diálogo e avaliação conjunta. Exato. Isso parece funcionar bem se todos estiverem na mesma página. Mas consigo imaginar o clima ficando tenso se a diretoria da empresa decidir bater o pé e não alterar nada. O que acontece nessa queda de braço? Aí, a situação escala rapidamente e a norma prevê exatamente essa possibilidade de conflito. Vamos imaginar o primeiro cenário, o amigável. A administração concorda em alterar os números. Nesse caso, o auditor precisa aplicar novos procedimentos de auditoria, mas só sobre aquela alteração específica. Ele não precisa reauditar a empresa inteira. Certo. Depois disso, ele emite um novo relatório com uma nova data, refletindo o novo cenário. E tem alguma alternativa a refazer o relatório inteiro? Sim, e é uma solução bem engenhosa chamada de dupla data. O auditor pode manter a data original do seu relatório para tudo, exceto para a nota explicativa que foi alterada. Para aquela nota específica, ele adiciona uma segunda data mais recente. Espera, então é como se o relatório tivesse uma nota de rodapé com data do futuro. Que interessante. Exatamente. O efeito prático disso é limitar a responsabilidade do auditor. Ele está dizendo ao mercado: meu trabalho sobre a empresa inteira vale até a data original. Minha responsabilidade sobre este novo evento específico vale somente até esta segunda data. É uma forma de não reabrir o escopo inteiro do trabalho. Precisamente. Genial. Agora vamos para o cenário mais tenso. A administração se recusa a fazer a alteração que o auditor julga necessária. O que ele faz? Rasga o relatório? Ele não pode rasgar, mas ele tem que agir com muita firmeza. As ações dependem de um fator. O relatório já foi ou não divulgado ao público. Se o relatório foi assinado, mas ainda não foi entregue à empresa ou divulgado, o auditor deve modificar sua opinião. Em vez de um parecer limpo, ele vai emitir uma opinião com ressalva ou até uma opinião adversa explicando o motivo. E se o relatório já está nas mãos da empresa? Aí ele deve notificá-la formalmente, a ela e à governança, para não divulgar aquele relatório para ninguém. É um aviso sério. E se eles ignorarem o aviso e publicarem mesmo assim? O auditor fica de mãos atadas? De jeito nenhum. Se a empresa o desafia e publica um relatório que o auditor considera incorreto, ele precisa tomar medidas para evitar que o mercado confie naquele documento.
A norma sugere que ele deve buscar assessoria jurídica imediatamente para entender quais são as melhores ações. Isso pode envolver comunicar o órgão regulador, como a CVM no Brasil, ou até mesmo fazer uma comunicação pública. É um momento em que a coisa fica realmente séria. Uau! A credibilidade do mercado está em jogo. E se tudo isso acontece depois da divulgação? A empresa já publicou tudo, os investidores já leram, e aí o auditor descobre o problema e a gestão se recusa a corrigir. O processo é muito parecido, mas o senso de urgência é ainda maior. O auditor notifica a administração de que, como eles não estão agindo, ele tomará medidas para evitar o uso futuro daquele relatório. Novamente, a assessoria jurídica é essencial aqui. A prioridade máxima é impedir que investidores continuem tomando decisões baseadas em uma informação que o auditor sabe que está defasada ou errada. É uma responsabilidade fiduciária com o público. Totalmente. Uau! Então, depois de toda essa jornada, o que a gente pode tirar com uma grande lição disso tudo? A ideia central que fica para mim é que a auditoria não é uma foto estática tirada no último dia do ano. De jeito nenhum. É um processo vivo, dinâmico, que se estende por um cronograma muito bem definido. A responsabilidade do auditor evolui de forma fascinante. Ele começa como um detetive, buscando ativamente por pistas, e depois se transforma num guardião, protegendo a integridade do seu relatório e, no fim das contas, a confiança de quem o usa. Perfeito. E se a gente conectar isso ao quadro geral, essa estrutura rigorosa é um dos pilares que sustentam a confiança no mercado de capitais. É o que garante que, quando um investidor, um banco ou qualquer pessoa lê um relatório auditado, a informação ali não é apenas uma foto velha. Ela foi validada e confrontada com eventos relevantes que aconteceram até o último momento possível. É um mecanismo poderoso para evitar surpresas desagradáveis. Exato. Evita decisões baseadas em dados que já nasceram obsoletos. É uma rede de segurança para todo o sistema econômico. Essa conversa toda me deixa com uma reflexão. A norma foca intensamente na responsabilidade do auditor de reagir a fatos que chegam ao seu conhecimento. É um sistema robusto de reação. Mas isso levanta uma questão importante. Se um evento subsequente muito significativo não é identificado nem pela gestão, nem pelo auditor, e acaba causando danos a investidores, onde a responsabilidade final realmente recai? Será que a maior falha está na reação do auditor ou, na verdade, na capacidade da própria empresa de ter sistemas internos fortes o suficiente para capturar e comunicar esses eventos em primeiro lugar?